Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 24 de julho. Nosso sábado até ao meio-dia, o nosso evangelho é Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Donde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isto. Os empregados lhe perguntaram: Quer que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Meus queridos e amados, o desafio da semeadura, o desafio de lançar a semente. Os discípulos do reino, eles são enviados para, como nós sabemos, anunciar. Cada um de nós batizado, tornamo-nos discípulos missionários do Senhor, levados então a lançar a semente da palavra, e o terreno propício deixa-se fecundar esta palavra e frutifica. Este terreno e o frutificar só depende de fato de cada um de nós. É o que nós estamos refletindo. Mas também os enviados em missão não podem se iludir, pensando que são os únicos a lançar a semente, a lançar a palavra de Deus no coração das pessoas. Não. Esta encontra sérios concorrentes e, principalmente, hoje, como na época de Jesus, são tantas as ideologias, os modismos, o sistema vigente que quer, assim então, sorrateiramente, assim sussurrar o caminho que devemos muitas vezes percorrer, não é? Com os quais, assim, então, compactuando com estas coisas, nós deixamos o caminho do reino, o caminho da verdade, o caminho da palavra do Senhor. Assim, então, é imperioso que nós tenhamos um senso muito de discernimento do Espírito para saber fazer as escolhas e caminhar nos propósitos de Deus. As propostas do mundo, as propostas das outras vozes não podem se encaixar, não é? Na nossa vida e no Evangelho. Ao contrário, todo o Evangelho tem que ser derramado no nosso coração, vivido, praticado, frutificando em nossa vida em conversão, em santidade, e jamais assim compactuarmos com as coisas do mundo e querer então encaixá-las na nossa vida e no Evangelho. É o Evangelho que deve ir transformar
converter e mudar. Aqui então, neste evangelho de hoje, nós vemos claramente o desafio neste caminho que todos nós vamos percorrendo. Nesse caminho, o joio há aí então muitas vezes plantado também no nosso coração e deverá ser separado do trigo. E a vida de cada pessoa será então pautada pela força de sua fé, do acolhimento, então, da palavra de Deus e em Deus. E por esta disposição, não é? Em ser firme nos mandamentos, nos caminhos do Senhor. Esperar o momento certo. E na nossa vida, neste processo de metanoia, de conversão, desta segunda conversão, não é? Que é buscar os sentimentos, os pensamentos de Jesus Cristo, vivê-los em nós, encarnando em nós. Assim então, uma vez que joio e trigo estão sempre presentes na lavoura, é preciso o cuidado para separá-los. É o discernimento no Espírito que nos ajuda. Quem busca a Deus, não é? Em primeiro lugar, vivendo então, ama teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, saberá então fazer a separação, procurando a retidão devida, a justiça, a verdade, assim os preceitos, os mandamentos, os ditames do Senhor, os mandamentos que trarão para nós a paz, a vida e assim a vitória sobre todo o joio. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.